Olá, eu sou o Rodrigo Ziroldo, quero te dar mais uma vez as boas-vindas ao canal Dentista Bem de Vida, que afinal, todos nós dentistas, o que nós queremos realmente é que nós tenhamos uma vida muito boa, não é? Por isso, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para a gente bater um papo bem descontraído de coisas do nosso dia, coisas do dia a dia do nosso consultório. Como você sabe, eu trago aqui para vocês coisas que eu pratico, que eu ponho, que eu executo na minha clínica nesses mais de 25 anos de formado e, obviamente, aquelas coisas que deram certo a gente dá um pouquinho mais de destaque, né? Mas tem muita coisa também que deu errado que é importante a gente compartilhar. Vai ser caso de outros vídeos que a gente tá lançando aí para vocês, tá certo? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre como valorizar o atendimento vendendo escassez. Isso mesmo. Valorize o seu atendimento vendendo escassez. Rodrigo, como assim? Como é que eu vou vender escassez? É importante, então, que nós tenhamos o conceito do que isso quer dizer. O que é escassez? Tá? Escassez, gente, é a falta de um bem ou serviço em relação à sua necessidade. Ou seja, está faltando alguma coisa no mercado, está faltando algum produto na prateleira, está faltando uma prestação de serviço. Essa conversa de escassez, ela é muito normal quando você vai, por exemplo, quem já foi comprar uma casa ou um imóvel, se você já foi ver local para alugar para o seu consultório, você está lá conversando e aí o corretor chega para você e fala o quê? Fala, olha, seu Rodrigo, é bom você decidir logo porque o mercado está aquecido e já tem gente querendo, e assim, já tem 2 ou 3 pessoas procurando, que já visitaram esse imóvel, e só tem um imóvel aqui, né? Então corre o risco de você ficar sem. Vocês já notaram que isso deixa uma pulguinha atrás da orelha pra gente? A gente sempre fica pensando, será que é papo de vendedor? Não é isso que a gente fala, né? Será que é papo de vendedor? Mas a questão nisso tudo, pessoal, é que existe de forma inconsciente uma valorização daquilo que você está vendo ali. Você fala, puxa, será que realmente tem mais uma ou 2 pessoas que estão interessadas? Então o produto vai acabar, o imóvel só tem esse imóvel, eu não vou conseguir comprar, o carro que está na promoção, na campanha também só tem esse. E como que eu posso trazer isso para dentro do meu consultório, né? Obviamente você não vai falar para a pessoa, olha, vai acabar a profilaxia, né? Mas você pode, por exemplo, numa campanha que você estiver fazendo, colocar uma campanha com um determinado número de produtos ali, e aí, eticamente, pessoal, é legal que isso seja uma realidade, né? Por exemplo, você pode falar que você fez uma compra de determinada, uma quantidade X lá de implantes e que até 50 implantes, os 50 primeiros implantes que você fez aquela compra, conseguiu um valor menor, os 50 primeiros implantes executados dentro da sua clínica terão um desconto por conta dessa compra. Então quando você fala isso, você já está vendendo a ideia de escassez para a pessoa. Você fala, olha, esse é o valor de um produto, mas ele vai acabar, né? E você pode pôr também o conceito de escassez em relação ao tempo, né? Olha, essa campanha vale só durante esse tempo. Lembrando sempre, pessoal, que quando a gente for fazer uma campanha, uma promoção, nós temos que seguir todos os preceitos éticos, né? Não vai sair por aí colocando em letras garrafais desconto de tantos %. Trabalhe essa campanha com seus pacientes de maneira ordeira, organizada, ética, mas pondo para eles o conceito de escassez. Isso vai fazer com que a pessoa comece a analisar isso que você está falando com a questão da demanda. O que é a demanda? A demanda é a manifestação de um desejo e a ação de procurar alguma coisa, uma busca. Então eu estou procurando alguma coisa, né? Estou procurando alguma coisa, estou procurando um implante e estou vendo que a quantidade de implantes disponíveis para mim dentro de um determinado valor está diminuindo, ou vai diminuir, ou vai acabar. Então a pessoa tem aquela vontade de... não é que ela fica com a vontade, mas ela fica pensando, será que se eu não comprar agora, eu vou conseguir comprar depois pelo mesmo preço? Você põe no mínimo uma dúvida na cabeça daquela pessoa. E isso faz com que, de forma inconsciente, agora sim,
a pessoa compre mais rapidamente, decida-se mais rapidamente pela compra do teu serviço. Agora, como que eu valorizo? Afinal de contas, o nosso bate-papo é como valorizar o nosso atendimento vendendo escassez. Como que eu valorizo isso? A valorização do seu atendimento através da venda de escassez, ela vai estar diretamente relacionada com a disponibilidade dos seus horários. Olha só que bacana. Isso tudo aqui é válido, legal, então você já sabe o que é a escassez, a demanda se contrapõe à escassez, né? Quanto maior a demanda, maior a escassez, então você vai falar que você está com poucos produtos disponíveis para que essa demanda decida-se logo para fazer a compra daquele produto, bacana, mas a valorização do nosso atendimento vendendo escassez, ela é um pouco diferente disso que a gente está conversando. Ela se encaixa aqui, mas ela é um pouquinho diferente. E aqui eu vou contar uma historinha para vocês. Eu me lembro que esse conceito de escassez, eu tive batendo papo com uma grande liderança ainda na faculdade. Isso ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando no que aquela pessoa havia me falado sobre vender escassez. E logo que eu abri o meu primeiro consultório, saí da faculdade, fiz empréstimo, enfim, coisas que a gente faz, né? Que todo mundo passou por isso. Então você vai lá, financia, fiz consórcio de cadeira odontológica, e aí você monta o consultório e aí você fica esperando o telefone tocar, não é? E quando tocou o telefone pela primeira vez, gente, olha, aconteceu comigo, eu fiz isso, então posso falar para vocês com muita tranquilidade, tá? Quando tocou o telefone pela primeira vez que eu fui atender, obviamente não era um amigo, não era um conhecido, era uma pessoa que ligou. A gente estava fazendo panfletagem, né? Naquela época colocava panfletinho na caixa de correio, ainda se coloca isso, né? Mas quando a pessoa ligou, ela falou, opa, tudo bem e tal, eu peguei esse teu anúncio aqui, eu moro aqui na região, eu queria fazer uma avaliação. Pessoal, como que estava a minha agenda? O que vocês imaginam? Como é que estava a minha agenda? Não lembro se era uma terça ou uma quarta-feira, mas a minha agenda estava completamente vazia. A vontade que dava era falar assim, rapaz, você pode vir hoje? Agora, eu estou aqui parado esperando, você pode vir que eu estou aqui. Mas se a gente faz uma coisa dessa, perde-se o conceito da valorização do horário que você está colocando para aquela pessoa, porque tem muito horário livre. Então, desvaloriza um pouco o seu atendimento, principalmente se você está no início de carreira. É isso que eu quero trazer para vocês. Então, às vezes, a gente tem uma agenda, né? E essa agenda está toda cheia de buraquinhos aqui, né? Eu tenho lá a Antônia, o Renato, a Beatriz, mas eu ainda tenho muitos horários livres. Então vamos supor que a gente está numa segunda, na quinta-feira eu estou apenas com um paciente agendado e você está louco para encher isso daqui de paciente. Aí o paciente ligou, na segunda-feira ele quer marcar uma avaliação e é muito comum que a pessoa, a gente lá do outro lado, na hora de fazer o atendimento, né, você fala assim, você ou sua secretária, né, ou a nossa secretária, fala assim, qual é o melhor horário para o senhor? Aí a pessoa fala, para mim é de manhã. Ah, legal, olha, eu tenho na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Pessoal, já quebrou. O cara lá do outro lado, mesmo que inconscientemente, ele falou, opa, tem muito horário nesse dentista aí. Tá? Ah, que horário da tarde o senhor quer? Ah, o que você tem? Ah, eu tenho às 2, às 3, às 4, às 5, às 6. Bom, eu tenho todos os horários, então esse consultório está completamente vazio. Notem que a procura dele, a demanda, está se deparando com uma oferta muito grande. E isso, de alguma forma, desvaloriza, tira um pouco de credibilidade de quem está procurando o serviço lá do outro lado. Fala, poxa, mas caramba, tem horário livre? Tudo. Então, o ideal, o que é o ideal? O ideal é você se fazer um pouco de difícil. Sabe aquela história? Não, tem que me fazer um pouquinho de difícil? É isso, gente, de verdade, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Obviamente, você vai trabalhar isso de acordo com a tua necessidade, de acordo com o que você precisa, mas monte esse conceito aí. Vocês podem notar que vários vídeos, a grande maioria, eu falo com vocês sobre conceitos. Então, quando a gente muda conceito,
a gente consegue visualizar comercialmente algumas ferramentas muito importantes de valorização, de cobrança, né? Isso é muito importante dentro da área odontológica, porque é realmente o que faz uma boa administração de toda a sua empresa, tá? Então, o que eu aconselho numa situação como essa? Você ou a sua secretária, aí tem que bater um papinho, conversar, explicar direitinho, falar para a pessoa o seguinte: qual o seu nome? Ah, meu nome é Carlos. Ô, seu Carlos, o senhor tem preferência de período da manhã ou período da tarde? Ah, para mim é melhor o período da manhã. Ok, olha, seu Carlos, o doutor, estamos na segunda, lembrando, né? Olha, o doutor Rodrigo tem disponibilidade aqui na quinta-feira, 9 horas da manhã. O senhor poderia vir? Aí o Carlos lá do outro lado fala: puxa, quinta-feira eu não posso. Ele pode ir na quarta? Olha lá, pessoal. Aí a conversa do lado de cá. Quarta, que horário, seu Carlos? Ah, para mim seria bom quarta-feira às 10. Só um minutinho, seu Carlos, eu vou dar uma olhada aqui, porque nós temos um paciente marcado. Não tem, né, gente? Não tem. Nós temos um paciente marcado aqui na quarta-feira, mas é um paciente que tem bastante flexibilidade de horário. O senhor me dá um minutinho? Só um minutinho, por favor. E deixa o seu Carlos ali um minutinho aguardando, né? E aí depois volta: olha, seu Carlos, eu acabei de mandar uma mensagenzinha aqui no WhatsApp, é um paciente bastante conhecido nosso, já pedi para que ele possa fazer a alteração do horário da quarta-feira para quinta-feira pela manhã, tenho certeza que não vai ter nenhum problema para ele, então eu estou disponibilizando o horário da quarta-feira às 10 horas para o senhor. O que o senhor acha? Posso marcar? Pô, muito obrigado, gostei, marquei. Com isso, pessoal, o Carlos agora está lá do outro lado imaginando o seguinte, fala: bom, ele trocou um horário para me encaixar. Você valorizou o seu atendimento e valorizou a importância do Carlos dentro da sua agenda. O que é muito diferente de você falar: ô, seu Carlos, eu tenho horário na quinta às 9, o senhor pode? Ele fala: não, tem na quarta às 10? Aí você fala: tenho na quarta às 10. Ah, e vira e mexe ele fala assim: ah, 10 eu lembrei que eu vou estar saindo lá da academia. Pode ser às 11? Pode ser às 11. Então aí você vai falando: pode às 9, pode às 10, pode às 11, pode às 14, pode às 16. Né? Então, tira um pouco de credibilidade. Aconselho que todas as avaliações sejam marcadas dentro da mesma semana. Sem dúvida, se a pessoa ligar na quinta ou na sexta, é mais difícil a gente conseguir agendar dentro da mesma semana, porque você está no finalzinho da semana. Mas a pessoa ligou na segunda, na terça, na quarta. O ideal é que você consiga marcar essa avaliação dentro da mesma semana, até para não dar o tempo da pessoa procurar um outro profissional, né? E a gente, infelizmente, tem uma competitividade no mercado, uma concorrência muito grande, e você tem que trazer o paciente para dentro da sua clínica. E se ele está ligando, obviamente ele tem interesse em marcar um horário. Agora, venda a escassez, ok? Valorize o seu atendimento vendendo essa escassez e perguntando para o seu cliente, para o seu paciente, quais são os horários e tentando fazer essa adequação, não mostrando para ele que de tantos horários que eu tenho na agenda, apenas 15% estão preenchidos, porque isso vai desvalorizar o seu atendimento, tá? Então, quando a gente passa uma ideia de escassez, isso dispara lá um gatilho, né, de valorização daquilo que poderá ser obtido. Então o seu Carlos lá do outro lado tá: puxa vida, olha que bacana, eles remanejaram um paciente para me atender. Eles não tinham esse horário e eles fizeram um remanejamento para me atender. Olha que gostoso que é pro paciente do lado de lá. Rodrigo, e eticamente? Eticamente você vai atender bem o seu paciente. Eticamente você vai trazer o seu Carlos para dentro do seu consultório e ele vai fazer o tratamento com você se ele gostar e não vai fazer se ele não gostar. Não existe nenhum problema nisso. Você está apenas oferecendo horários de uma maneira diferente, sem falar para o seu Carlos: seu Carlos, eu tenho 28 horários livres na semana, o senhor pode escolher o que o senhor quiser. Ok? Então, com isso, o paciente vai dar mais valor à sua consulta, você pode ter certeza absoluta disso que eu estou te falando, tá? Você vai ter uma diminuição de faltas, porque o Carlos sabe que se ele faltar, ele já não vai ter mais aquele horário na quinta-feira que ele queria, porque você remanejou o paciente
né? Das 10 para as 9, então aquele horário já tá ocupado. E com isso você tem a possibilidade de vender o seu tratamento com valores um pouco melhor, né? Valores melhores em relação ao que você praticava ou em relação ao mercado, porque existe esse conceito de escassez, sempre atrelado a bom atendimento, a carinho, a cuidado. Nós falamos que os nossos pacientes, eles são clientes na forma que a gente pensa de gestão, de administração, de oferecer as coisas muito perfeitas, corretas, aí eles são clientes. Mas eles nunca vão deixar de ser pacientes no sentido do cuidado e do carinho que a gente tem que passar para eles, lembrando sempre que a gente mexe com expectativas, que a gente mexe com sonhos, tá certo? Então comece a vender escassez, comece a dar a ideia de escassez na sua agenda, que você vai notar que os pacientes vão te valorizar mais, eles vão aceitar pagar um pouco mais, as suas faltas vão diminuir, as faltas dos seus pacientes na sua agenda, obviamente, vão diminuir por conta dessa ideia da escassez, ok? Então, o nosso bate-papo de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Se você gostou, inscreva-se no canal Dentista Bem de Vida, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Tem outras redes sociais aqui do Dentista Bem de Vida que vai aparecer logo mais no final e acompanhe a gente, né? Nós teremos grande satisfação de tê-lo aí acompanhando todos os vídeos que a gente está postando por aqui, os que já foram postados e muitos outros que virão pela frente. Eu sou Rodrigo Ziroldo e desejo a você sucesso sempre!